Esse é o tema que foi proposto na importância da cultura material para a história e a teologia, e eu trouxe como título aí Pedras que Falam. Na realidade, a proposta é fazer um diálogo entre textos antigos e a cidade de Cesareia Marítima na construção de um Herodes histórico, né? Então, uma pergunta que norteou a minha tese de doutorado foi essa: quem foi Herodes? Na realidade, eu usei a cidade de Cesareia para tentar desvendar Herodes, né? Então, essa pergunta foi uma pergunta que eu me fiz: quem foi Herodes? É uma pergunta mais básica da pesquisa. E, assim, ao fazer essa pergunta para mim mesmo, eu já tinha uma resposta definida, simples. Quem foi Herodes? Herodes foi o rei que mandou matar as crianças de Belém. Aliás, eu ouço isso desde criança. Então, a figura de Herodes, ela já estava construída para mim, né? Então, não é uma resposta surpreendente, porque essa memória faz parte da nossa formação. E a nossa formação, para responder essa pergunta, tem a ver com o relato do Evangelho de Mateus. Porque no Evangelho de Mateus, Herodes vai se tornar o símbolo do governante que se opõe ao nascimento de Jesus. Herodes é um representante do poder político que tenta impedir a manifestação do reino de Deus. É assim que Mateus vai apresentar Herodes. E para impedir isso, ele está disposto até a matar crianças de 2 anos para baixo. Esse é o relato de Mateus, um relato que prevalece no discurso cristão ao longo dos séculos e vai influenciar outros discursos, né? Então, uma imagem de Herodes que atravessa a história do cristianismo. Ela é reproduzida em sermões até hoje. Se a gente for pesquisar historicamente, nós temos pinturas, filmes, romances, já tivemos dramaturgia, inúmeras formas de representação desse Herodes, que é considerado um tirano que matou as crianças na cidade de Belém. Então, Herodes passou a ser reconhecido como esse tipo de pessoa, né? Então, a primeira pergunta que eu me fiz foi essa. Está travando aqui meu... Gente, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Mudou o slide aí? Estão me ouvindo, não? Sim, mudou. Tá bom. Mudou sim. Então, tem uma segunda pergunta, né? E se existisse outro Herodes? E eu não estou falando de outro personagem, não estou falando de outro rei. Eu estou falando do mesmo Herodes. Só que um Herodes que pode ser observado a partir de outras fontes históricas, de outra documentação, além de Mateus. E aí foi essa inquietação que deu origem à pesquisa que fundamenta o nosso bate-papo aqui hoje, né? Porque o meu primeiro contato com Cesareia Marítima, ele vai causar muito estranhamento, porque eu estou diante de uma cidade monumental, uma cidade planejada, com sofisticação técnica. Herodes vai utilizar o plano hipodamiano mesclado com o plano vitruviano para poder planejar Cesareia, não só Cesareia, mas ele planeja uma urbanização da Judéia do seu tempo. Então, a gente está diante dessa realidade. Uma cidade que é equipada com um porto artificial, sem precedente no Oriente, se torna o maior porto do Oriente, né? Uma cidade que é dotada de monumentos romanos, elementos romanos, edifícios romanos, teatro, hipódromo, palácio, a gente tem aquedutos também, tem toda uma organização urbana ligada ao projeto urbanístico romano. Então, Cesareia foi uma cidade concebida para integrar diferentes povos do Mediterrâneo. Resumindo, eu olho para Cesareia e eu percebo toda essa sofisticação, e eu percebo uma cidade planejada que não condiz com essa imagem
de um Herodes enlouquecido, tirânico, disposto a matar todo mundo, inclusive crianças. Então, a cidade, ela não me passava essa informação, né? Então, eu comecei a questionar a figura de Herodes. E aí veio uma pergunta que era inevitável. Então, seria esse o mesmo Herodes que foi apresentado para mim desde a infância? Esse Herodes que é anunciado pela cidade seria o mesmo Herodes do discurso de Mateus? O mesmo Herodes que a gente já tem reservas só em ouvir falar o nome? O mesmo Herodes que é retratado como tirano através dos tempos? E aí essa pergunta, ela não tinha como objetivo corrigir o texto bíblico, né? Não era essa a ideia. A ideia também não era substituir a tradição cristã por uma leitura arqueológica, né? Na realidade, eu tenho a percepção de que a cultura material, ela parecia preservar uma memória que não cabia inteiramente nas narrativas textuais. Então, assim, eu olho para a cidade de Cesareia, uma cidade que foi planejada, fundada e urbanizada por Herodes, com interesses específicos, com uma objetividade bem específica, e eu percebo que ela amplifica a figura do rei Herodes através dos seus monumentos, né? Então, na introdução da minha tese, eu procurei expressar exatamente essa inquietação, afirmando que Cesareia apresenta um discurso delineado em pedra e cal, que aponta inevitavelmente para o seu fundador. E eu conceituei isso, né? Eu conceituei essa cidade planejada para multiculturalidade, né, como uma etnocidade. E, ao mesmo tempo, essa etnocidade, a partir da organização desses espaços, né, ela contém um discurso urbano materializado, ou seja, um discurso de Herodes sobre si mesmo, uma memória que ele pretendia preservar, né? Seria a mesma coisa que falar sobre Herodes por Herodes. Então, a cidade parecia ter uma linguagem própria, uma linguagem capaz de revelar as escolhas políticas, as identidades culturais, os projetos de poder, tudo isso inscrito na arquitetura e na organização espacial. Bom, isso vai desde a escolha do terreno, né? Herodes ele vai escolher o terreno e ele escolhe um terreno que é um terreno que gera pertencimento para as diversas comunidades culturais envolvidas ali. Por exemplo, em relação à comunidade judaica, o terreno escolhido, que é a Torre de Estratão, está exatamente na Rota dos Patriarcas. Então já há uma identificação. Foi um lugar que, em período recente, estava nas mãos dos asmoneus, né? Então era território judaico, né? Já foi território fenício, sírios já tinham dominado essa região, os gregos também tinham dominado essa região, e agora ele estava trazendo, através do processo de urbanização, de fundação e urbanização, também a comunidade romana para essa cidade. Então, perceba, ele forja uma cidade, ele cria uma cidade que gradativamente vai levar a Judéia para a multiculturalidade, né? E ele faz isso através da monumentalização desse espaço, da organização espacial. Então, foi nesse momento que eu compreendi que a minha pesquisa deixava de ser apenas uma investigação sobre Herodes, né, para se transformar em uma reflexão sobre a relação entre texto, cultura material e produção do conhecimento histórico, né? A minha tese ela não se limita à figura de Herodes. Eu tenho um longo período da tese me dedicando a Herodes, mas o objetivo é fazer isso também através da cultura material, lendo A Cidade de Cesareia. Claro que não vai dar para a gente ler hoje no tempo que a gente tem aqui, mas a gente vai ficar nessa reflexão teórica e metodológica. Eu vou mostrar algumas coisas, mas isso é o que me chamou bastante atenção. Então, a hipótese que eu estou propondo para a gente hoje, ela é bem simples. A cultura material não deve ser compreendida apenas como ilustração das fontes escritas.
ela pode ser interpretada como uma materialidade discursiva capaz de revelar sujeitos históricos, relações de poder, identidades e memórias que frequentemente escapam à documentação textual. Né? Então, essa é a hipótese que eu estou propondo. Como é que se usa a cultura material às vezes? Só para ilustrar o que uma documentação textual ela está dizendo. Né? E a proposta é você ler a cultura material como um discurso, né? Tratar ela como materialidade discursiva. Essa é a ideia. Né? Então, eu estou usando Herodes Magno, ou Herodes o Grande, e Cesareia Marítima apenas como estudo de caso, né? Porque o verdadeiro objeto é a cultura material. E aí, se vocês chegaram a dar uma olhada no texto que eu enviei, a metodologia utilizada nessa análise, ela se aplica para qualquer cidade, em qualquer temporalidade. Né? Os pressupostos teóricos e metodológicos usados aqui, eles servem para outras cidades, né, outros espaços e outras temporalidades também. Então, começando aí, né, depois dessa introdução, saber se existe apenas um Herodes. Esse é o primeiro passo. Né? Então, quando a gente pergunta quem foi Herodes, geralmente imaginamos estar diante de uma questão histórica. Só que antes de ser uma questão histórica, essa é uma questão historiográfica. Ou seja, a gente não lida diretamente com Herodes, mas com as representações que diferentes autores produziram sobre ele. Né? Então, digamos que geralmente a gente não vê Herodes por Herodes. A gente vê o Herodes segundo Mateus, a gente vê o Herodes segundo Joséfo, a gente vê Herodes sobre pessoas que leram Mateus e leram Joséfo. Essa é a leitura que a gente vai fazendo, sabe? Então, durante muito tempo, procuramos descobrir quem realmente foi Herodes. Só que talvez a pergunta mais adequada seja outra. Seja assim, como Herodes foi sendo construído ao longo da história. Essa seria uma mudança de perspectiva, que vai deslocar a nossa atenção do personagem, Herodes, para os processos de produção da memória. Porque o Herodes que conhecemos, ele não chegou até nós de forma imediata. Ele foi sendo construído por sucessivas narrativas. E cada uma dessas narrativas, ela foi produzida em circunstâncias históricas específicas e orientadas por objetivos específicos, certo? Logo, a gente deve desconfiar de respostas rápidas. Porque quando uma personagem histórica parece excessivamente simples, provavelmente a gente está diante do resultado de um longo processo de seleção de memória. Ou seja, a memória foi construída, não é? A memória foi consolidada a respeito dessa personagem histórica, certo? E Herodes, ele é um exemplo desse fenômeno. Quando a gente pensa na tradição cristã, ele é o antagonista do nascimento de Cristo. Essa é a ideia. Eu não sei se você já teve a curiosidade de perceber isso, mas a narrativa do nascimento de Jesus, no qual Herodes está inserido, ela é similar à narrativa do nascimento de Moisés, por exemplo. Então, Mateus constrói uma narrativa similar. A gente pode fazer comparações. Né? A gente vê Jesus nascendo, a gente vê Moisés nascendo, a gente vê um líder político que persegue o Messias, que mata crianças, a gente vê um faraó que manda matar as crianças também, lá na narrativa do Êxodo. Né? A gente vê Jesus indo para o Egito enquanto criança, né? E só retornando após a morte de Herodes. Né? A gente vê Moisés posteriormente, né, fugindo
e voltando após a morte do faraó. Então, tem muita similaridade nessas narrativas, né, porque Mateus está descrevendo a figura de Herodes dentro de uma proposta de memória, né? Para outros autores da antiguidade, a imagem tem nuances muito mais complexas, né? E o Flávio Josefo está entre eles. Então, temos uma pluralidade de narrativas, de construções, de memórias sobre a trajetória de Herodes, sabe? Nós temos uma memória textual que é múltipla. E se essa memória textual é múltipla, talvez a cultura material também tenha algo a dizer sobre Herodes. Então, vamos pensar um pouco nos limites da documentação textual, né? Primeiro, se a história é construída a partir de documentos, nós temos que admitir que nenhum documento é neutro, certo? Então, todo documento nasce em determinado contexto histórico. Todo documento responde a interesses específicos, dialoga com interlocutores concretos e participa da construção de uma determinada memória do passado, certo? Então, esse é um princípio para nós. Aí a gente vai para o Evangelho de Mateus e vê a construção dessa identidade, né? O objetivo é afirmar a identidade messiânica de Cristo. Então, Herodes, ele vai aparecer como representante do poder que se levanta contra esse reino, né? Se a gente for para Flávio Josefo, que constrói uma ampla biografia sobre Herodes, né? Tanto na obra Guerra dos Judeus como na obra Antiguidades Judaicas, certo? Ele vai falar mais sobre a atuação política, ele vai descrever as alianças diplomáticas, os conflitos internos, os grandes projetos arquitetônicos, vai falar também da violência de Herodes. Pasmem, o Herodes de Antiguidades Judaicas não é exatamente o mesmo Herodes de Guerra dos Judeus. Tem diferenças, né? O primeiro Herodes de Guerra dos Judeus, ele é mais estratégico e menos violento. O Herodes da Antiguidade Judaica, ele é mais violento do que estratégico. Então, a gente tem momentos históricos distintos, compromissos distintos de Flávio Josefo, objetivos distintos, certo? Mas em Josefo ele continua sendo um governante controverso, só que tem uma densidade histórica muito maior do que a narrativa de Mateus, que narra ele simplesmente como alguém que queria usurpar o trono messiânico e, por isso, mata as crianças de Belém. Aliás, uma surpresa que eu tive, né, porque até o doutorado eu não tinha pesquisado sobre isso, nunca me interessei, mas eu fui pesquisar sobre todos os textos, documentos conhecidos, que tinham a narrativa da matança das crianças em Belém. E essa informação só está em textos do cristianismo, ao longo da história. Então, você tem textos bíblicos, textos extra-bíblicos, né? Ou extracanônicos, você tem literatura patrística, todos esses textos acabam falando, na minha tese eu tenho uma lista de documentos, né? Acabam mostrando Herodes reproduzindo o discurso de Mateus, né? Flávio Josefo não menciona isso, Suetônio cita Herodes, também não menciona isso, e é interessante que o Josefo ele critica muito Herodes, ele está exatamente do lado oposto da família de Herodes, mas ele não usa essa narrativa da matança para poder difamar ainda mais Herodes, né? E aí isso me deixou pensativo, né? Do ponto de vista de Josefo, isso nunca aconteceu. Aí a gente vai para o Talmud tem uma menção a isso, né? Mas a ênfase está na reforma do templo, sabe? Então são muita documentação. Então aqui a gente tem uma densidade histórica maior para Herodes. Já Nicolau de Damasco, que serve também como
como fonte para Herodes, como memória discursiva para Herodes, ele vai representar um Herodes que tem uma capacidade administrativa admirável e uma habilidade política como soberano, né? Então, digamos que Nicolau de Damasco ele vai escrever uma biografia autorizada de Herodes, né? Ele era amigo de Herodes, vivia no ambiente palaciano de Herodes, e ele escreve um texto que chegou até nós só alguns fragmentos, e parte disso a gente consegue inferir da própria obra de Flávio Josefo. Então, assim, o Nicolau de Damasco não vai falar sobre matança também, ele não vai ficar falando sobre parricídio, fratricídio, como o Josefo ele fala, né? Eusébio Cesareia seria um dos exemplos aí do período patrístico, certo? E ele também vai esgotar essa imagem de Herodes como uma figura, digamos assim, abominável, né? Abominável também, dialogando com o texto de Mateus. Então, assim, se eu pego essa documentação textual, né, uma metodologia que pode me ajudar a compreender melhor essas narrativas, esses discursos, é a análise de discurso. E aí, geralmente, eu trabalho com a professora Eni Orlandi, certo? Que é uma autora que me ajudou já em muitos trabalhos, porque ela vai enfatizar que todo discurso é produzido sob determinadas condições históricas. Então, ela vai dizer o seguinte: os sentidos não existem isoladamente nas palavras, eles são construídos na relação entre linguagem, sujeito, memória e ideologia. E aí essa perspectiva vai nos permitir compreender Mateus, Josefo e Nicolau de Damasco não apenas como pessoas que estão registrando acontecimentos. Eles estão construindo sentidos, selecionando memórias, estabelecendo silêncios e produzindo diferentes representações do mesmo personagem, certo? Logo, a pergunta deixa de ser quem estava certo, quando eu pego essa documentação, e passa a ser que Herodes cada autor precisava construir. Certo? Que Herodes Mateus precisava construir, que Herodes Josefo, nas suas obras, precisava elaborar, que Herodes Nicolau de Damasco queria perpetuar, sabe? Então, essa é uma mudança metodológica que é importante, porque ela impede que a gente absolutize qualquer documento e nos convida a colocar as diferentes narrativas em diálogo, certo? Só que isso vai nos conduzir a uma nova questão. Se todos os textos constroem representações, será que estamos condenados a conhecer apenas os discursos produzidos pelos autores? Ou seria possível encontrar outro tipo de documentação capaz de dialogar criticamente com essas narrativas? E é exatamente aqui que a cultura material vai entrar em cena. Porque talvez as pedras também preservem memória. Talvez a cidade também comunique sentidos, né? Talvez Cesareia, que é uma cidade planejada por Herodes, possua algo a dizer sobre ele, né? Algo que nenhum texto conseguiu expressar completamente, sabe? E é aqui que está o núcleo da nossa fala hoje. A cultura material, ela também pode ser interpretada como uma materialidade discursiva, sabe? Há um discurso que pode ser observado através da cultura material ou da monumentalização do espaço urbano. Então, a cultura material também produz discursos, né? Eu estou trazendo aqui nessa fala um diálogo entre 4 perspectivas: análise de discurso, arqueologia, antropologia e estudos urbanos, né? Se a cidade é uma escrita e toda escrita organiza sentidos, então a cidade pode ser interpretada como uma materialidade discursiva, certo? A cultura material, ela comunica projetos políticos, constrói identidades, preserva memórias e estabelece relações de
poder, certo? Então, não somente os textos que produzem sentido, sabe? A cultura material, né, ela pode ser percebida, ou melhor, a linguagem, ela pode ser percebida como linguagem escrita também, só que escrita através de monumentos, edifícios, organização do espaço urbano, objetos, né, tudo que é considerado uma evidência arqueológica importante, mas que raramente é tratado como forma de linguagem, né? Durante um tempo, o valor desses artefatos residia na capacidade de confirmar, ilustrar ou complementar informações, sabe? Mas tratar isso como discurso, né? Muda completamente o foco e amplia o nosso conhecimento sobre nossos objetos de pesquisa, no nosso caso aqui, exemplificando Herodes Magno, né? Então, começando aqui por Eni Orlandi, ela vai demonstrar que o discurso não pode ser reduzido ao texto, certo? O discurso emerge da relação entre linguagem, sujeito, história e ideologia. Então, todo discurso tem uma ideologia, todo discurso é produzido em determinadas condições históricas, traz consigo memória, uma memória que antecede o próprio ato de enunciação. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se Herodes ele usa para fundar e urbanizar uma cidade, um plano hipodamiano mesclado com um plano vitruviano, nós temos toda uma memória cultural grega e romana que está a serviço daquilo que Herodes pretende executar, né? Existe toda uma forma de tratar a cidade que é anterior à própria figura de Herodes e que faz parte da herança cultural dele. Aliás, você pode pensar, ele pegou só os textos para fazer isso? Não, Herodes ele é oriundo de uma cidade que foi helenizada, que é a Idumeia, né? Então, ele já estava acostumado com determinados edifícios, determinada estrutura arquitetônica, e com certeza essa memória também foi usada, fora as visitas que ele fez a Roma, né? E isso tudo foi utilizado para ele poder urbanizar a cidade, né? Então, o discurso não se limita ao texto, né? Outras materialidades também podem ser analisadas enquanto produtoras de sentido, né? Aí o professor Paulo Funari, ele vai afirmar que a cultura material deve ser compreendida como documento histórico. É uma afirmação básica para nós hoje, né? Os objetos não são simples resíduos do passado, eles resultam de escolhas humanas, refletem relações sociais, expressam formas de organização política e revelam aspectos da vida cotidiana que muitas vezes não aparecem na documentação escrita. Se Herodes decide colocar um templo dedicado a deusa Roma e Augusto no topo da cidade, né, com estátuas colossais, ele está fazendo isso com uma intencionalidade, é uma escolha política. Até o nome que ele dá à cidade também se trata de uma escolha política, em homenagem a Augusto. E não só a cidade, o porto que é anexado à cidade, né, ele deu o nome de Sebastos, em homenagem a Augusto também, sabe? Então, daí vem a ideia que a arqueologia ela não estuda coisas, ela estuda pessoas por meio das coisas, que é o que o professor vem defendendo, né? Mas aí vem a pergunta, então, como esses objetos passam a produzir identidade? Aí a gente pode dialogar com o antropólogo e etnólogo francês Marc Auger. Ele vai definir, por exemplo, o conceito de lugar antropológico, né? E vai demonstrar que os espaços nunca são neutros. Os espaços organizam relações sociais, constroem pertencimentos e preservam memórias. Um lugar não é apenas uma localização geográfica. Ele é constituído pelas experiências vividas, pelas relações estabelecidas e pelos significados compartilhados entre aqueles que o ocupam.
Então, os espaços ajudam a produzir identidade. O lugar antropológico para Auger, ele é geométrico, né? Ele é identitário, ele é relacional e ele é histórico. Ah, mas espera aí, a cidade de Cesareia se torna isso para as comunidades multiculturais que habitavam lá? Se torna isso. Se eu digo a vocês que Herodes ele planeja a cidade para conduzir a população da Judéia à multiculturalidade, né? Ele constrói espaços para essas comunidades multiculturais. Ele constrói lugares onde as pessoas que pertenciam a essas comunidades poderiam se encontrar, interagir, né? E fazer a troca de elementos socioculturais. Então, ele planeja uma cidade que vai levar a população para a multiculturalidade. Isso funciona? Funciona. Em Cesareia Marítima tem bairro judaico. Em Cesareia Marítima tem sinagoga. Mas em Cesareia Marítima tem templo romano. Tem teatro. Em Cesareia Marítima tem estatuetas espalhadas pela cidade de deuses gregos. De tal forma que quando Herodes ele morre, gregos, sírios, judeus vão entrar numa discussão para saber de quem é a cidade, quem deveria realmente administrar a cidade, porque cada uma dessas comunidades multiculturais vão reclamar uma proeminência em relação a esse espaço, como se Herodes tivesse construído a cidade para elas. Né? E aí fica aquela ideia, né? Mas como um rei que se preocupava apenas consigo mesmo, em se manter no poder, tirano, que não ligava para ninguém, que matava crianças, como um rei que seria apenas isso, ele pode ter planejado tudo isso através do que a gente percebe na materialidade. Né? Aí a gente dialoga com a Raquel Ronick, que ela reflete sobre a cidade e ela vai sugerir que a cidade pode ser lida como uma escrita. Sabe? Assim como um texto registra ideias, escolhas e conflitos, a cidade registra decisões políticas, relações sociais, desigualdades, projetos de poder e formas específicas de imaginar a vida coletiva. A cidade escreve, mas escreve com ruas, edifícios, monumentos, com vazios, permanências e com ausências. Né? Então, quando a gente coloca essas 4 perspectivas em diálogo, surge uma possibilidade interpretativa, né? Porque Orlandi nos ensina que o discurso produz sentidos. Funari demonstra que os objetos constituem documentos históricos. Auger vai falar que o espaço produz identidade. E a Raquel Ronick vai afirmar que a cidade pode ser lida como um discurso, né? Como uma escrita, certo? Então, pensando numa síntese do que essa abordagem teórica e metodológica pode nos trazer, diria o seguinte: se a cidade pode ser compreendida como uma escrita e toda escrita organiza sentidos, então a cidade pode ser interpretada como uma materialidade discursiva, certo? E essa afirmação não significa atribuir consciência às pedras. Também não significa transformar edifícios em textos. Significa reconhecer que a organização material do espaço comunica projetos políticos, constrói identidades, preserva memórias e estabelece relações de poder. Permita-me aqui abrir um parêntese, né? Será que, se nós tirássemos Cesareia Marítima de cena e colocássemos a cidade de Brasília, não poderíamos também partir dos mesmos pressupostos, das mesmas hipóteses que eu estou levantando aqui em relação à Cesareia Marítima? Bom, então, nesse sentido, a cultura material deixa de ser uma simples coleção de vestígios arqueológicos e ela passa a constituir uma fonte histórica dotada de capacidade interpretativa própria. Né? E é justamente aqui que a pesquisa desenvolvida sobre Cesareia Marítima pretende oferecer uma contribuição
Porque a questão já não consiste apenas em perguntar quando determinado edifício foi construído ou qual era a sua função. Certo? Não são essas as perguntas. A pergunta é: por que esse edifício foi construído exatamente nesse lugar? Por quê? Né? Eu levantei uma pergunta assim na minha tese, né? Se os judeus já tinham, se Herodes já tinha no tempo dele o porto de Jope, por que construir em Cesareia e não ampliar Jope? Né? Eu respondo isso lá, não vou responder aqui agora não, mas foi uma pergunta que eu me fiz, por que não usar Jope, já uma região portuária conhecida até no texto bíblico, e construir um novo em Cesareia? Que mensagem sua monumentalidade pretendia comunicar? Ele poderia urbanizar uma cidade, construir um porto, mas não fazer com essa suntuosidade que ele faz. Certo? Então, que mensagem ele queria comunicar? Que memória desejava perpetuar? Certo? E que relações políticas ele procurava legitimar com a cidade de Cesareia? Então, essas perguntas vão deslocar o trabalho de historiador. Já não basta descrever a cidade, é necessário lê-la. Porque, assim como um texto, uma cidade também pode ser interpretada. Certo? E aí vem a nossa análise de Cesareia, porque a ideia não é apresentar Cesareia Marítima apenas como um sítio arqueológico extraordinário, mas ler ela como um discurso material produzido por Herodes Magno. Certo? Então, a pergunta que conduz à análise é: o que Herodes disse sobre si mesmo por meio da cidade que construiu? Né? E aí a gente vai para o quarto ponto aí da nossa fala: a cidade como texto e memória, né? Onde cada coluna fala, cada porto escuta, cada memória resiste. Herodes não apenas construiu, ele inscreveu poder, identidade e permanência na paisagem urbana, sabe? A gente pode olhar para Cesareia e ver apenas um conjunto de ruínas, uma sucessão de edifícios, mas se você for observar como cultura material, né, você vai enxergar uma cidade, certo? Uma cidade que possui uma materialidade discursiva, certo? Dá para perceber um projeto político, né? Esse discurso delineado em pedra e cal, que vai apontar para o seu fundador. Por isso eu chamo de discurso urbano materializado. Né? Não é só uma imagem literária, é muito mais do que isso, sabe? A cidade vai comunicar algo sobre aquele que a concebeu. E, necessariamente, ela não vai concordar com a documentação textual. Então, alguns exemplos aí, começando pelo porto, né? O Porto de Cesareia é tradicionalmente apresentado como uma das maiores realizações da engenharia romana no Mediterrâneo Oriental, certo? Mas esse porto, ele não comunica apenas capacidade técnica, ele comunica abertura ao Mediterrâneo, comércio, circulação de pessoas, integração ao Império Romano, né? Ele constrói o maior porto artificial do Oriente Romano, e, ao fazer isso, ele vai afirmar que o seu reino não vai permanecer isolado. Não vai permanecer isolado. Então, uma cidade que nasce voltada para o mar e não para o interior da Judéia. Sabe? Não se trata apenas de uma escolha econômica, é uma escolha política que Herodes fez ao construir esse porto. Ele está anexando não só o seu reino, mas o Oriente ao Império Romano, certo? Pensando aí no porto. Depois temos aí como exemplo o templo dedicado a Augusto, que é mais que um edifício religioso,
é um templo que é construído e que vai materializar uma aliança entre Herodes e Augusto. Né? Há uma posição dominante na paisagem urbana que vai tornar esse templo visível em tudo quanto é lugar da cidade, até de quem se aproxima da cidade via mar, sabe? Os textos de José vão descrever isso, né? Essa estreita relação entre Herodes e o principado romano. Então, o templo ele vai se transformar numa fidelidade política de Herodes em arquitetura. Né? Então, é mais do que um espaço religioso, esse templo. Né? O teatro é outro edifício também que merece a nossa atenção, porque não dá para enxergar o teatro apenas como espaço de entretenimento. O teatro ele forma públicos, o teatro ele vai difundir práticas culturais, ele vai criar experiências coletivas, ele vai contribuir para a inserção da cidade no universo cultural helenístico romano. As comunidades culturais se encontram no teatro, sabe? Há um discurso no teatro. O mesmo a gente pode falar sobre hipódromo, sabe? Herodes, depois que funda a cidade, ele cria jogos e passa um tempo elaborando jogos, e a população, as comunidades participam, frequentam, sabe? Não se tratava apenas de competições, mas de política, sabe? O espetáculo no Império Romano sempre foi uma linguagem do poder, do poder. Pensa aí no pão e circo. Então, ao reunir multidões em torno de jogos públicos, a cidade produzia formas de convivência e de pertencimento que ultrapassavam diferenças étnicas e religiosas. Então, eram lugares onde as culturas eram híbridas. Havia uma identidade interseccional. Né? Essa ideia da interseção entre os espaços. Existiam espaços criados para fortalecer a multiculturalidade, né? Além da cidade em si, certo? E a gente tem o palácio também de Herodes, que talvez mais claramente revele essa autoimagem que ele pretendia construir. A gente tem a monumentalidade, a gente tem a localização voltada para o Mediterrâneo, a gente tem a integração visual com o porto, né? Que vão transformar esse rei em parte da paisagem. Então, Herodes desejava governar, mas também desejava ser lembrado. Né? Cesareia é um estudo de caso, mas ele faz isso em outras áreas também da Judéia. Ok? O aqueduto de Cesareia também, né? Que parece simplesmente uma obra hidráulica, mas, na realidade, ele vai anunciar a competência administrativa, o planejamento, a capacidade de transformar a natureza, sabe? Porque toda cidade monumental depende da água. E levar a água até Cesareia significava tornar possível o próprio projeto urbano de Herodes. E ele faz isso. Certo? Aí a gente pode observar o conjunto da cidade, pensando em uma reconstrução panorâmica, e vai perceber que nenhum dos edifícios foi construído isoladamente. Certo? E a relação entre esses edifícios é que vai produzir sentido. O porto dialoga com o palácio, o templo dialoga com o teatro, os espaços públicos dialogam com as vias de circulação, a cidade inteira foi planejada para comunicar estabilidade, prosperidade, integração mediterrânea e legitimidade política. Então, a cidade tem um discurso, certo? Aí, olhando para a cidade dessa forma, a gente vai compreender que Cesareia não apenas ilustra Joséfo, que é quem descreve mais detalhadamente a cidade. Ela dialoga com Joséfo, ela amplia a narrativa, né? Ela levanta perguntas que nenhum texto preservou, sabe? E aí eu penso que é aqui que a gente encontra o que eu procurei durante toda a pesquisa, né? Não apenas o Herodes descrito pelos escritores antigos,
mas aquele que procurou construir sua própria memória por meio da cidade que fundou, por meio de um plano urbanístico para a Judéia, sabe? Talvez esse seja o Herodes de Herodes, sabe? O Herodes de Herodes. E é justamente esse percurso que nos permite responder à pergunta final da nossa fala aqui. O que a cultura material acrescenta à história e à teologia? Né? O que ela acrescenta? Bom, então vou retomar aqui a pergunta que abriu a nossa fala. Quem foi Herodes? Ao longo da nossa reflexão, percebemos que essa pergunta não admite uma resposta única. Encontramos pelo menos 4 representações diferentes do mesmo personagem. O Herodes de Mateus, o Herodes de Flávio Josefo, o Herodes de Nicolau de Damasco e o Herodes que emerge da cidade de Cesareia Marítima, certo? Nenhuma dessas representações é suficiente, mas nenhuma pode ser descartada. Cada uma preserva uma memória, cada uma evidencia determinados aspectos da trajetória do rei dos judeanos. Cada uma silencia outros. O trabalho nosso como historiadores, não consiste em recolher uma delas, consiste em colocá-las em diálogo, sabe? E é exatamente nesse ponto que a cultura material assume um papel decisivo, né? A gente precisa fugir dessa ideia de que a cultura material existe para confirmar aquilo que os textos afirmam apenas, sabe? A gente precisa levantar perguntas que tratem a materialidade como materialidade discursiva, né? Não dando prioridade a nenhum tipo de documentação, não dando prioridade àquilo que é apenas textual, porque a documentação textual, o discurso em si, ele tem uma materialidade, né? Então, em vez de ficar perguntando o que a arqueologia ela tem como confirmar sobre isso, a gente precisa perguntar o que a cultura material é capaz, sozinha, de revelar, de mostrar enquanto discurso, porque temos uma narrativa diferente ao analisarmos a cultura material, né? Então, essa mudança altera o trabalho de historiador. A cidade deixa de ser cenário, se torna documento. Os monumentos deixam de ser ilustrações e eles se tornam testemunhos. A arquitetura deixa de ser apenas técnica ou construtiva e ela torna-se linguagem política, né? O espaço urbano passa a comunicar projetos de poder, identidades culturais e formas específicas de imaginar a sociedade. Então, é nesse sentido que eu estou propondo a vocês interpretar a cultura material como uma materialidade discursiva. Não porque as pedras falem literalmente, mas porque elas preservam escolhas humanas. Toda escolha deixa marcas. Toda marca comunica valores. Toda organização espacial expressa determinada compreensão de mundo. E ler essas marcas é uma das tarefas fundamentais da história, né? Mas esse tipo de análise também traz consequências importantes para a teologia, porque a arqueologia não existe para substituir a exegese. Também não existe para julgar a veracidade das escrituras. A principal contribuição consiste em ampliar nossa compreensão do universo histórico no qual os textos bíblicos foram produzidos, né? A arqueologia nos permite compreender melhor as cidades mencionadas pelos evangelhos, por exemplo, as formas de organização política, as relações econômicas, os espaços religiosos, os mecanismos de exercício do poder, as experiências cotidianas dos sujeitos históricos. Ela devolve os textos bíblicos ao mundo concreto em que nasceram. Vou dar só um exemplo aqui para a gente ir fechando. Vamos supor, há uma tradição cristã que afirma que as primeiras comunidades cristãs se reuniam em catacumbas, porque precisavam se esconder, né, da perseguição. E aí, quem fala isso, os textos mais antigos, né,
historiografia mais antiga, vai dizer que isso acontecia porque havia uma perseguição romana, que já é um consenso de que a perseguição não era sistematicamente romana, era predominantemente judaica, em alguns períodos pontuais havia conflito entre judeus e romanos, entre cristãos e romanos, mas o fato não é esse, não. A materialidade vai nos mostrar que a catacumba romana era um espaço de visitação. Então, se eu entendo que a estrutura de uma catacumba romana, com todos os elementos que tem ali, foram feitos para visitação, como uma comunidade cristã vai usar um espaço de visitação para se esconder? Então, a resposta é só para pensar em uma problemática em relação à materialidade, né? Outra coisa, quando se fala sobre usar véu ou não usar véu, será que a materialidade tem alguma coisa a nos dizer também na cidade de Corinto sobre isso? Né? Então, são pontos que, quando fala assim, 3.000 pessoas foram convertidas, 5.000 convertidas, e aí diz assim, não, mas a igreja se reunia de casa em casa. Quantas pessoas cabiam numa casa? O que a cultura material nos diz, sabe? E se a gente começa a questionar isso, a gente pensa nos números, se eles eram representativos, se eles eram reais ou não. Tem uma série de questões que podem ser levantadas aí, que eu estou só colocando umas interrogações e não pretendo respondê-las. Tá certo? Então, essa talvez seja sua maior contribuição para a hermenêutica. Ela impede que a gente interprete a Bíblia de forma abstrata, sabe? Nós precisamos da cultura material, né? Da análise de uma materialidade discursiva para compreender melhor, ampliar, talvez, o significado do nosso objeto de pesquisa a partir da documentação textual. Por quê? Porque a história ela vai acontecer a partir de circunstâncias concretas, né? Cidades concretas, pessoas que estão inseridas em relações políticas, econômicas, culturais e religiosas também concretas. E isso vai se refletir no espaço. Então, quando estudamos Jerusalém, Cafarnaum, Séforis, Tiberíades ou Cesareia Marítima, não estamos apenas reconstruindo cenários, estamos reconstruindo o universo simbólico no qual homens e mulheres experimentaram a ação de Deus. Por isso, a cultura material não amplia apenas o conhecimento histórico, ela amplia também a compreensão teológica do texto bíblico. Certo? Então é isso. A ideia aqui foi mostrar que Cesareia Marítima não constitui apenas um sítio arqueológico, ela preserva uma narrativa, não uma narrativa escrita com tinta, mas construída em ruas, edifícios, monumentos, paisagens culturais, uma narrativa que comunica escolhas políticas, relações de poder, projetos culturais, forma de memória. A ideia de que, ao aprender a ler essa cidade, descobrimos que Herodes não deixou apenas palácios, deixou também um discurso sobre si mesmo, um discurso urbano materializado. Né? E talvez nunca possamos reconstruir completamente o Herodes histórico. Nenhuma fonte é capaz de fazer isso isoladamente. Mas quando a gente coloca em diálogo Mateus, Joséfo, Nicolau de Damasco e a cultura material de Cesareia, a gente se aproxima muito mais da complexidade desse personagem do que seria possível por meio de qualquer documento isolado e reducionista. Tá certo? Então, eu volto aqui à imagem que inspirou o título dessa fala, dessa conferência. Né? Durante muito tempo, ouvimos apenas a voz dos textos. Hoje, né, eles até continuam indispensáveis, mas talvez seja a hora da gente escutar também as cidades, os monumentos, os objetos e as paisagens culturais, porque eles também preservam memória, também testemunham escolhas, registram relações de poder e constroem identidades. Certo? É isso. Então, temos algumas referências aqui, mas eu mandei um artigo para vocês e as referências estão lá também.